nós vamos estudar é a pulsologia que nós utilizamos da artéria radial. Essa está ao lado de um osso, 10 a 15 minutos é uma tarefa, condição crônica. O outro é gênero, masculino e feminino, tanto na questão do biotipo, como também fazer uma palpação, avaliar. Agora é lógico, conforme eu falei lá em métodos de avaliação, temos aqui no pulso, desde a representação de órgãos específicos, acaba ajudando muito a fazer pulsologia, ela é simples. Olá pessoal, eu sou o professor Pedro do canal 1 Acupuntura. O tema que nós vamos estudar é o tratamento da depressão com acupuntura. A nossa proposta aqui é dar uma sequência ao vídeo Depressão e Medicina Chinesa. Então é uma continuação daquele vídeo. Por isso eu acho indispensável que assista primeiro esse vídeo de Depressão e Medicina Chinesa, para que depois venha assistir esse vídeo que a gente está gravando, certo? Então, depressão. O que é a depressão? Nós vimos lá nesse vídeo anterior aí que falamos sobre a depressão, que a principal síndrome é a estagnação de Qi do fígado, que o próprio nome em chinês tem duas traduções. Uma é depressão, a outra é estagnação. Tal é a relação importante da depressão com estagnação de Qi. Mas vimos também que o rim tem uma participação importante na força de vontade, que a vesícula biliar na coragem. Vimos que uma deficiência de Qi, de Yin, de Shui ou de Yang do coração pode influenciar também de forma importante na depressão. Pode ter deficiência de Qi, de Yin do pulmão, que também pode influenciar na depressão. Então, quero aqui deixar bem claro que não existe protocolo pronto, que realmente cada paciente tem que ser bem avaliado e a partir daí ser estabelecido o melhor protocolo. O que nós vamos fazer aqui é discutir um pouco as possibilidades de tratamento. Então, para que a gente possa começar, é importante no protocolo ter como ponto de partida quais são as síndromes que o paciente tem. E aí, se ele tem deficiência de Qi, o princípio de tratamento é tonificar esse Qi, né? Quais são os órgãos que estão deficientes? A partir dos sinais e sintomas, a gente consegue identificar isso, consegue diferenciar as síndromes e estabelecer quais que a gente deveria tratar. A mesma coisa acontece com Shui, com Yin, com Yang, certo? É importante isso. Então, primeiro, pensar nessas síndromes, de que forma que a gente, quais são elas, e aí sim estabelecer protocolo conforme as síndromes. Depois, nós temos algumas propostas que eu diria que são bem genéricas aí, né? Uma delas, utilizando dos canais que estão localizados ali na região das costas, no canal da bexiga, que nós temos os Beishus e, paralelamente, a linha do emocional, de cada Beishu com o seu respectivo emocional. Então, nós temos, pensando em pulmão, nós temos o B13 e do lado do B13 o B42. Qual seria a indicação importante aqui? Nós sabemos que a preocupação, a tristeza, ela tem uma relação importante com esse B13 e bexiga 42. Coração, B15 com B44, numa deficiência de Shui, numa deficiência de Yang do coração, é uma indicação importante. Lembre-se que a emoção do coração é a alegria. A falta de alegria, a deficiência, vai gerar uma tristeza. É indicadíssimo para pacientes com depressão. Fígado, não precisa falar mais do que já falamos. B18 com B47 é indicação para estagnações, deficiências de Shui, de Yin. Essa combinação é importante.
pacientes que demonstram raiva, mesmo que for uma raiva reprimida, que é muito comum em pacientes com depressão, porque ele não manifesta exatamente pela estagnação, é uma indicação indispensável. O rim, depois de fígado, o rim também é indispensável, porque ele é quem dá suporte para todo o sistema Zanfu, né? E ele é responsável pela força de vontade. Em quadros de depressão é fundamental. B23 com B52. Aqui, aquela relação com medo, pacientes que às vezes demonstram ansiedade, uma ansiedade gerada muitas vezes pelo medo do que vai vir, do que vai acontecer, como será. É importante o tratamento com rim. E isso, quando tem esse padrão de agitação, de ansiedade, atinge o coração também. Lembra lá que essa agitação, se vem acompanhada de insônia, já tem não só rim, mas coração. Exatamente nessa relação água e fogo que isso acaba sendo gerado. Então nós temos que pensar nesses dois grupos de Beixu e linha do emocional aqui, tá? Além dessas indicações, eu teria alguns pontos aqui que eu quero destacar. O primeiro é o pericárdio 6. O pericárdio 6 é o ponto de abertura de um vaso extraordinário chamado Yin Wei Mai. É o vaso de conexão Yin, ou vaso Yin de conexão, que é especial para tratamento de distúrbios emocionais, de transtornos emocionais. E no caso da depressão, seria uma indicação perfeita para pacientes depressivos, né? E aí você pode abrir com pericárdio 6 e fechar com baço 4. VC17 é ponto mu do pericárdio e ponto de influência de Ti. É um ponto, VC17 também é uma indicação interessante para pacientes com depressão. Depois nós temos o baço 10, que além de tonificar sangue, nós vimos que os pacientes com depressão, eles normalmente vêm com muita deficiência. Por quê? Sentimentos que ficam remoendo, que ficam por muito tempo provocando desarmonias nesses indivíduos que apresentam distúrbios emocionais, geram normalmente padrões do quê? De deficiências. São padrões de deficiências na sua grande maioria, mesmo gerando um padrão de calor, ou mesmo de excesso, como é o caso da própria estagnação, é muitas vezes gerada a partir de uma deficiência, porque essas desarmonias elas podem evoluir. Então, evoluir como? Eu posso partir de uma deficiência de Ti, que gera uma estagnação de Ti, que gera um padrão de calor, né? Um calor por deficiência. Então, essas condições elas não são estáticas, elas são transformadas conforme o tempo. Então, o baço 10 é importante não só para tonificar sangue, mas também para mover, para eliminar calor, ponto indicadíssimo. O baço 6 não é diferente, é a mesma coisa, é uma indicação importante. A combinação do IG4 com F3, normalmente a gente usa contralateral, é outra indicação importante para mover essas estagnações. E aí eu iria além. Eu posso usar G4 F3 fazendo o cruzamento com pericárdio 6, baço 4. Fica perfeito fazendo esse cruzamento com pericárdio 6, baço 4. Então aqui nós temos algumas indicações de como fazer o tratamento de pacientes com depressão. Agora, eu posso fazer um tratamento se utilizando de um recurso agulha, né, que é o mais comum, mas, por exemplo, pacientes que apresentam padrão de frio, naquela deficiência de yang do rim, ou de yang do baço, ou yang do coração, a moxa é super indicada. Eu posso alternar tratamentos
de acupuntura utilizando agulha com tratamentos utilizando a ventosa, por exemplo, como a gente vai tratar usando muito pontos que foram sugeridos ali nas costas, dos beixus e essa linha do emocional, sabendo trabalhar com ventosa, também é interessante, alternar tratamentos. E quando eu faço indicação de uma quantidade grande de pontos, veja bem, é uma visão, conforme eu falei lá no início, uma visão genérica, né? É uma discussão que nós estamos fazendo aqui, não temos protocolo pronto aqui, o objetivo é sempre partir de uma boa avaliação, porque além dessas indicações aqui, lembrem-se que nós teríamos que incluir aqui outros pontos visando uma possível deficiência de Qi, uma possível deficiência de Shui e tudo que nós falamos lá no começo, tá? Então é isso. Eu espero ter colaborado e me coloco à disposição para esclarecer dúvidas que possam ter, porque nesse período que nós estamos vivendo de quarentena, esses transtornos, eles se afloram, né? Então, se de repente você é terapeuta e tem a possibilidade de estar ajudando alguém que está nessa condição de depressão, eu gostaria que esse estudo, essa discussão que nós fizemos aqui, possa ajudá-lo na sua avaliação, no seu tratamento, tá? Mas me coloco à disposição caso tenha alguma dúvida e que eu possa ajudar. Fiquem à vontade, vocês têm o contato através do direct, se for pelo Instagram, tá? Mas eu vou deixar meu WhatsApp também, para quem precisar, pode estar fazendo uma comunicação via WhatsApp aí, tá certo? Abraço a todos, até o próximo vídeo com outro tema. Até lá! Na alteração, como que eu vou perceber dessa técnica, né? Porque nós temos um curso, que é curso cheio, aquele que a gente vai sentir nas 3 sessões do curso, que você tem dificuldade para perceber. Superficial, nós percebemos esse pulso, utiliza pulso superficial. Nós só sentimos que síndromes que já com externo e interno, né? O externo é superficial, calor, não é difícil você perceber pulso cheio, calor de excesso, de deficiência.